A seguir, olá pessoal, tecnologias agrícolas estão impulsionando melhorias significativas na agropecuária. É sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora, aqui no Mundo UFG, que já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. A gente sempre faz aqui a descrição dos nossos intérpretes, a minha também, de todos os participantes aqui do programa, por motivo de inclusão do nosso público cego e de baixa visão. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente sempre coloca por lá, como a nossa programação. Você vai ficar por dentro de tudo, é só você digitar @TVUFG. E agora eu já vou convidar vocês para a gente caminhar aqui para o nosso outro lado do estúdio, porque já está aqui comigo nesse primeiro bloco o professor da agronomia, o professor Alisson Armians. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos castanhos, curtos e olhos castanhos. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Cássio. Saudações a todos e a todas. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos falar dessa temática aí, que faz parte do nosso dia a dia, né? É um assunto atualíssimo na agronomia, dentro do agro, e satisfação. Muito obrigado. E também já está aqui com a gente, inclusive aqui na telinha, o professor Romeu Bernardes. Ele se descreve como uma pessoa morena, com cabelos grisalhos, ondulados e olhos esverdeados. Seja muito bem-vindo também, professor. Boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa televisão para falar, como o professor Alisson já mencionou, né, de um tema cada vez mais relevante, né, na agricultura e na pecuária brasileira, né, que não tem como a pecuária se desenvolver sem avançar nas tecnologias agrícolas. Os dois professores, inclusive, da Escola de Agronomia, para a gente falar nesse assunto que é tão necessário, até porque assim, a gente vê que as tecnologias vêm para cada vez aprimorar mais todo o agronegócio, né? Com certeza. Hoje em dia, a tecnologia ela vai ter um leque de aplicações, né? Uhum. A gente trabalha com a parte de Sistema de Navegação Global, que é essa parte de satélites, né? A parte de espectrometria, o que o sensor que estão nos satélites oferece, a parte de drones, né? Hoje, a linguagem mais técnica, a gente fala de RPAs, porque envolve a aplicação agrícola, drones para obter imagem multispectral, até a parte de pulverização, como se fosse um maquinário, né? Substituindo aqueles trator pulverizador. Então, é um assunto bem amplo que vamos tentar resumir aqui, né, no programa. Inclusive, professor Romeu, espectrometria, o que é? Espectrometria, né, seria aquela parte onde nós conseguimos trabalhar o espectro visível, aquilo que nós enxergamos, e aquilo que nós não enxergamos, né? Então, quando o professor Alisson fala de espectrometria, trabalhando aí com imagem de satélites, né, com sensores acoplados a drones, hoje esses equipamentos, eles podem nos dar aí informações grandiosas no que diz respeito à agricultura, né? Por exemplo, situação como a planta está se desenvolvendo, ela está com déficit hídrico, não está. Então, no que diz respeito à espectrometria, nós temos um amplo
caminhar aí de acesso e possibilidades, aplicado tanto ao pequeno produtor como ao grande produtor, usando drones, usando imagens satélites e sensores acoplados, inclusive a tratores, né, que vai ajudando aí essa espectrometria em tempo real. Professor Alisson, com os investimentos que se faz hoje em dia no agronegócio, na agricultura, tanto para o pequeno quanto para o grande produtor, os valores são altíssimos, mas também eles garantem uma qualidade muito maior nessa produção? Com certeza. Se não fosse os investimentos na parte de tecnologias agrícolas, vamos pegar um exemplo, onde você vê que tem o agronegócio, investimento de tecnologias, essa região tem um IDH maior. E, inclusive, você também pode ver, no cenário pandêmico que a gente teve, a parte da pandemia teve que investir em internet, internet das coisas, a parte de tecnologias, e aumentou o PIB, né? O PIB que deu uma segurada na economia brasileira graças a essa otimização do agro. Então, é um investimento elevado, sim, mas o retorno vem mostrando isso por meio do produto interno bruto. Então, são dois indicadores que você pode ver. Investimentos elevados que tem como resultante o aumento do IDH de uma região e bem como o produto interno bruto. Agora, nessa questão de aquecimento global, a gente tanto fala na preservação do meio ambiente, recursos hídricos mesmo, né? A água que tem sido tão escassa, professor Romeu. De que forma a tecnologia pode auxiliar nessa redução do consumo de água, de fazer, né, todo esse trabalho em todas as plantações? Bom, quando se fala em uso dessas tecnologias aí na redução de consumo de água, né, não só no consumo de água, mas no monitoramento da lavoura como um todo, né, no que diz respeito aí a você trabalhar de maneira eficaz, economizando recursos produtivos, né, você tem as informações hoje mediante a satélites, mediante a drone, como o professor Alisson falou, e você vai entrar dentro de um sistema, né, de agrícola, né, aplicando a água nos setores onde realmente precisa. Você vai entrar liberando, né, pensando aí, né, em liberação de insetos, né, insetos que a gente chama de insetos inimigos naturais. Você só libera inimigos naturais aonde realmente há necessidade, sem a movimentação de máquinas de forma desnecessária, né? Você pode fazer aplicação localizada, né, de herbicidas, e isso diminui bastante aí esse efeito aí de custo, né? Custo primário da produção agrícola lá para o produtor, e acaba contribuindo aí para a diminuição, né, do efeito poluente que os tratores a diesel têm, né? Então, drones e outras tecnologias visam facilitar aí a vida do pequeno, médio e grande produtor que já utiliza bem essas tecnologias, né? O esforço de mão de obra, ele vai sendo assim substituído, claro, por máquinas, por tecnologia, mas também vai aprimorando o conhecimento desse agricultor de forma que ele se esforça menos fisicamente para ter uma tecnologia que vai auxiliar ele nesse trabalho, não é mesmo, professor Alisson? Exatamente, Cássio. E fazendo um adendo dentro da pergunta que você fez e a fala do professor Romeu, vou citar o caso da Índia, né? Hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. E por que a Índia é o país mais populoso do mundo? Apesar de ter déficits em áreas de desenvolvimento, a Índia ela sempre avançou na parte de satélites. E lá não tem tantos recursos hídricos né, para um tamanho do país e para atender toda a demanda. E com os satélites eles conseguiram mapear áreas de umidade e áreas de possíveis regiões que tenham água.
Então, se não fosse o uso de sensores, então totalmente remoto, e eles investiram nisso, né? Eles amam astronomia, amam essa parte de sistema de navegação global, então eles investiram nisso e se não fosse isso, hoje a Índia não conseguia manter toda essa população, né? E respondendo com o avanço da tecnologia, tende a diminuir a questão da mão de obra e busca a capacitação tanto de quem dá consultoria nessa área, quanto do próprio produtor para usar a agricultura digital, que emprega desde as plataformas, né, via smartphones ou computador de bordo. Então, a tendência é que torne-se mais digital, onde ele tenha todo o acesso de informações de análise temporal ao longo das safras e onde ele toma essas decisões, tanto o consultor, o agrônomo ou o produtor, com base no seu portfólio de dados, né, que tem variabilidade espacial, por exemplo, dados de solo, de plantas. Então, ali ele pode ter, ao longo dos anos, dados de química do solo, para ver se é necessário aplicar uma dosagem de adubação para a próxima safra. O professor Romeu falou do índice de vegetação. Por meio da imagem de satélite, você consegue ver o vigor vegetativo, se a planta está mais saudável ou não. Então, assim, o produtor e o agrônomo, ele vai ter isso tudo por meio de mapeamento. Então, ele toma essas decisões por meio da agricultura digital, né? E seria por meio dessa tecnologia na palma da mão, com todos esses resultados, com todas essas métricas, né, que o produtor teria menos perdas e mais ganhos em questão de faturamento, professor Romeu? Olha, com certeza, né? De posse dessas informações, né? Digamos, um produtor trabalhando aí, né, com vários sensores, né? Sensores de colheita, né? De forma que o produtor ele comece a realizando a colheita dele, sensores adaptados às máquinas, já vai informando locais onde colheu menos, onde colheu mais, né? Estabelecendo mapas de produtividade. De posse disso, né, baseado nessa agricultura digital, o produtor já tem um mapa de precisão, aonde ele tem que coletar informações de solo, se naquela área que produziu menos foi devido a pragas, a doenças, ou mesmo problema de fertilidade, ou compactação. Então, de forma que o produtor ele vai cada vez mais, né, sabendo aonde ele precisa obter respostas em tempo hábil para economizar ainda mais na próxima safra. De uma forma geral, a agricultura de precisão vem barateando os custos, né? Você movimenta menos máquinas, você compacta menos o solo, você perde menos sacas de soja, sacas de milho, de arroz, qualquer que seja a cultura que você esteja trabalhando com a agricultura digital. Professor Romeu, inclusive a gente volta a falar muito mais sobre isso no próximo bloco. O professor Alisson volta com a gente no segundo bloco. O professor Romeu, então, está de volta com a gente no terceiro. Mas agora, então, mudando de assunto, eu quero contar para vocês que... Não, na verdade, a gente vai para um intervalo rapidinho agora. Já já a gente volta trazendo muito mais informações para você. Já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre a tecnologia sendo utilizada dentro do agronegócio, da agronomia. E de volta aqui com a gente nesse segundo bloco, o professor da Escola de Agronomia da UFG, Alisson Armians. E a gente também está aqui agora com o estudante de agronomia e estagiário na área de agricultura de precisão, Tarleson Luiz Silva. Seja muito bem-vindo, Tarleson. Obrigado pelo convite. E o Tarleson, ele se descreve, pessoal, como um homem jovem, de pele parda, com cabelos curtos, ondulados, castanhos escuros
e usa barba e bigode. Muito bem. Então a gente falava sobre essa questão da tecnologia sendo utilizada a serviço do agronegócio, tanto do pequeno quanto do grande produtor, e levando para a questão da nossa saúde. A tecnologia também está a esse serviço, prestando esse serviço, Tarson. Nutrientes, por exemplo, dos alimentos. Já existe tecnologia que possibilita observar todas essas questões? Com certeza. Até no meu estágio mesmo, a gente trabalha com agricultura de precisão voltada para a fertilidade de solo e lá a gente consegue fazer a mensuração de quanto de nutriente tem dentro de uma área dentro da área de um produtor rural. Por exemplo, cálcio, fósforo, manganês, zinco, também voltadas para micronutrientes como cobre, manganês. Enfim, a gente faz todo um panorama geral para mensurar o quanto de nutriente tem naquela área e quanto a gente precisa colocar, colocando exatamente o quanto a planta precisa para a sua produção. Professor, agora uma preocupação que deve ficar para a gente que utiliza esses mecanismos o tempo inteiro, né? Na verdade, em todas as áreas, no jornalismo também, a gente usa uma infinidade de tecnologias. Se de uma hora para outra isso parar de funcionar, qual que seria a saída? Olha, Cássio, há quem diga que se o sistema de navegação global, hoje a gente tem o GPS, o GLONASS, essa parte de sinais parasse de funcionar, ia ser um caos até hipótese de dizimar a população, porque hoje a gente tem hoje RTK, GPS, tudo vem um sinal tudo é necessário sinal de satélite. E se por algum fator externo, que a gente até recomenda uma leitura sobre manchas escuras no Sol, se isso de fato afetar aqui, isso faria que todo sinal proveniente do sistema de navegação global interferisse nos maquinários. Então, a gente não é possível fazer a colheita com os equipamentos que a gente tem, ou até, vamos supor, o sistema de posicionamento global, que ele foi realizado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos falasse assim, nós não vamos disponibilizar esse tipo de sinal para vocês, então o nosso sistema de produtividade seria diretamente afetado, e isso a gente teria direto um impacto no computador de bordo, no trator, em todos os maquinários que usam esse tipo de tecnificação. Então, seria um caos geral. O jeito seria voltar aos primórdios, como a gente fazia antigamente, fazer a colheita na mão, então. Aí eu te pergunto, a gente daria conta de atender toda essa demanda com... alta produtividade, né, Tarson? Não tem como. Hoje em dia você já utiliza bastante questão de drones, robótica, tudo isso dentro do seu trabalho. Como que funciona? A gente utiliza bastante, na verdade, maquinários voltados para a taxa variável. Por exemplo, fazer a aplicação de fertilizantes em áreas heterogêneas, né? Então faz essa variação da taxa de quanto vai aplicar. Por exemplo, utilizamos sensores nos maquinários ou programas específicos que fazem essa variação da taxa de aplicação, variação também na hora de plantar, né? Variação da semente, né, professor? Isso, os sensores são de extrema importância porque, como o Thales estava falando, é possível aplicar uma taxa variável conforme no mapeamento do elemento químico. É possível você controlar as daninhas de forma como que ela responde espectralmente naquele sensor. Então, você consegue identificar uma planta daninha, né, diferenciando do que é cultura. No momento em que a máquina vai fazer essa retirada, ela retira por meio dessa tecnologia aquilo que é daninha e deixa o que é o plantio. Exatamente. A gente tem duas maneiras. A gente tem esse tipo de tecnologia já aplicado na mecanização, que ele consegue combater a daninha, né?
E a gente tem o uso do drone por meio de imagens multiespectral, que você consegue analisar por meio de imagem uma resposta. Cada alvo aqui na Terra responde por um comprimento de onda diferente, que a gente fala de assinatura espectral. Então a gente consegue diferenciar o que de fato é cultura, o que é de fato uma planta daninha, e isso é interessante porque a gente consegue fazer um uso racional, né, evitando uma pulverização, digamos, descontrolada, né, e pensando até na própria saúde do produtor e da comunidade. E ela reconheceria por conta da formatação mesmo de folhagem, por questão de caule? Qual que seria a diferenciação atribuída ali à tecnologia que faz com que ela reconheça? Eu costumo falar que o grande avanço é em estudos com comprimento de onda. A assinatura espectral é o que é? Cada alvo na superfície terrestre responde com uma reflectância diferente a um sensor. Os alvos na Terra, igual uma planta daninha, ela tem a capacidade de absorver mais energia ou refletir mais energia do que uma vegetação, que digamos, uma cana, né? uma cultura de cana. As plantas têm a capacidade de absorver e refletir essa energia. E essa situação é diferente de uma cultura ou uma planta para outra. E é assim que é identificado por esses sensores. Então, o incremento de uso de comprimento de ondas veio lá da década de 70 e hoje o agro está utilizando isso. Atrelado, vou até citar um exemplo. Os painéis solares que são atualmente utilizados, eles foram encabeçados na década de 70, porque é a energia solar que fazia a movimentação, né, dos satélites, né, e fornecia essa energia. Então, tecnologias que a gente utilizava na década de 70 estão sendo implementadas cada vez mais no agro. Muitas vezes essas tecnologias de bordo, que eu digo dentro dos maquinários, funciona até mesmo como um videogame, pelo jeito, né? Ali com um sistema integrado que faz com que o trabalho seja facilitado, os resultados sejam maiores. Seria mais ou menos como um jogo mesmo? Seria mais ou menos um computador, meio que um gamer que facilita todo esse trabalho? Se você puxar por essa alusão, seria quase isso, porque hoje em dia a gente trabalha, né, com realidade virtual e tudo mais. Então, todos esses programas, até quando eles vão ser testados, eles iniciam por meio de uma realidade virtual, algo simulado, né, antes de entrar para o campo. Então, eu creio que seria mais ou menos isso mesmo, Cássio. Os mapas estão cada vez mais eficientes, professor? Com certeza. Você falando dessa situação de game, a gente utilizar a plataforma, né? É como se você pensa, e isso, o pessoal da área vem levando um assunto que era uma brincadeira, né? Digamos, conversada numa mesa de bar, vem levando isso a sério, que seria o multiverso, né? Dessas plataformas. Você jogar, digamos, dados, nutrientes do solo, atividade vegetativa, você vai jogando todas as informações, você tem todo o histórico. Então, é possível, né, você cruzar esses dados, digamos, brincar com esses dados e gerar mapas de recomendações, né, cruzando esses dados que antigamente a gente não tinha. O professor Rommel disse na fala dele que a agricultura de precisão começou antes, né? Eu te falo, começou na década de 80, é um termo, hoje a gente tem agricultura digital, que isso já está proveniente da década de 80, mas com o avanço destinado ao agro, esses termos vêm sendo mais utilizados. Então, exatamente, como se fosse um jogo mais profissional, né, possível. Eu falo isso porque, assim, hoje eu não sei se tanto como antigamente, mas antigamente que eu digo há uns 10 anos atrás, colheita feliz nas redes sociais era algo assim, que a galera empenhava mesmo em ganhos, em jogar aquilo. E hoje a gente sabe que, assim, é isso, né? Parece que saiu apenas de um jogo e passa a ser realidade, contribuindo para esse aprofundamento mesmo de ganhos, né? E também de ter uma tranquilidade a mais no trabalho do agronegócio.
Se é que a gente pode fazer essa alusão. O que você acha disso, Thales? Eu acho que é bem isso mesmo. Tem até alguns colegas meus que a gente está assim no horário de almoço, algo do tipo, e eu vejo alguém jogando fazendinha, eu falei, já está estagiando, então. Porque já está ali mexendo, produzindo, colhendo, então é basicamente isso que a gente faz. Um pouco mais complexo, mas é mais ou menos isso. Eu sei que é mais complexo, fazendo uma alusão realmente só para perceber que, assim, até mesmo nesse lance da brincadeira se tornar algo que pode ser de forma contributiva mesmo para o agronegócio hoje, né? Quero aqui, então, agradecer ao professor Alisson Armes, professor da Escola de Agronomia, ao Tarlisson Luiz Silva também, estudante da Escola de Agronomia, que volta com a gente daqui a pouquinho no terceiro bloco. Mas agora, mudando de assunto, quero contar para vocês que o Instituto Nacional de Câncer aponta que agrotóxicos podem estar relacionados ao risco de desenvolvimento de câncer. Um laboratório da UFG pesquisa essa relação e agora a gente vai saber mais sobre esse assunto na reportagem. O Laboratório de Mutagênese, LabMut, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, desenvolve pesquisas para entender melhor a relação entre a exposição a agrotóxicos e os riscos à saúde. Para isso, o laboratório monitora a saúde de trabalhadores que lidam com essas substâncias e faz comparações com indicadores de pessoas que não trabalham com agrotóxicos. É o que explica a Thaís Alves, integrante do LabMut. O que nós avaliamos nesse sentido foi se tinha alguma diferença, né, para aqueles agricultores que tiveram essa exposição a agrotóxicos ocupacionalmente e desenvolveram câncer, era mais suscetível a desenvolver essa doença ou não, né, em comparação com aqueles agricultores que também foram expostos e que não tiveram diagnóstico para essa doença ou não tinham histórico para a doença em si. Ao longo de 10 anos de pesquisa, o LabMut já obteve alguns resultados. Um deles é que foi possível observar que trabalhadores rurais do Sudeste e Sudoeste goiano que aplicam agrotóxicos apresentam 4 vezes mais lesões no DNA que pessoas que não trabalham nessa área. Então, nós conseguimos observar que aqueles trabalhadores que eram ocupacionalmente expostos a agrotóxicos, eles apresentavam um dano conferido ao DNA, né, maior do que aqueles indivíduos que não eram ocupacionalmente expostos. E aí nós precisamos levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, o uso de equipamento de proteção individual, né, que é um fator que a gente também avalia, que é um problema e de preocupação. Laura Lopes, também integrante no LabMut, pesquisa questões relacionadas aos agrotóxicos desde a graduação. Hoje, no mestrado, ela busca aprimorar o método de análise para identificar possíveis riscos da exposição aos agrotóxicos. Como nosso foco é na parte genética, né, da análise, eu trabalho com outros genes, eu trabalho com outros marcadores, para a gente conseguir entender melhor quais são os melhores marcadores para a nossa população. Então, quais são os melhores genes para eu dizer se a exposição a agrotóxicos tem algum impacto no desenvolvimento de câncer ou não. As pesquisas constataram que a falta de informação pode fazer com que trabalhadores rurais não usem equipamentos de proteção individual. Por isso, o Laboratório de Mutagênese também orienta esses trabalhadores sobre a importância do uso de EPIs. Encontramos algumas divergências no sentido de que a grande maioria dos agricultores, eles têm consciência da importância do uso de equipamentos de proteção individual durante o trabalho, certo? Mas a grande maioria das vezes isso não acontece de maneira efetiva. A gente encontra situações em que não tem informação suficiente, então o agricultor às vezes ele não tem noção, né, do malefício que causaria ele fazer a manipulação desse produto sem o uso de equipamento, e também porque nós moramos em um estado em que o clima é em grande maioria do tempo quente, né? Então, tendo esse clima, usar um avental, máscara, óculos, bota e os equipamentos necessários é um incômodo,
Então, às vezes, no quesito de dificultar o manejo ou a rotina. Durante a coleta de dados para a realização das pesquisas, a equipe do LabMulti também leva informação aos agricultores. Esses agricultores, na maioria das vezes, não têm uma educação sobre os riscos desses produtos, não têm educação, uma instrução sobre como eles deveriam usar, quais consequências esses produtos trariam para eles. Então, o nosso objetivo é levar essa informação para eles. Então, a gente trabalha tanto com a divulgação científica no nosso Instagram, no nosso site, nós também trabalhamos com folhetos de divulgação. Então, tem essas informações que a gente produz aqui dentro de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples para que esses agricultores consigam entender. Muito bem, agora a gente faz mais um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse terceiro e último bloco também está de volta aqui com a gente o estudante de agronomia e estagiário da área de agricultura de precisão, Tarleson Luiz Silva, e também o professor da Escola de Agronomia da UFG, Romeu Bernardes. E nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. E aí a gente falava, Tarleson, sobre essa questão da qualificação no primeiro e no segundo bloco também. E como estudante, o que você fala para a gente a respeito disso? Dentro da universidade, ela já qualifica o estudante para sair tendo conhecimento dessas tecnologias que já estão em uso, né? Sim, dentro da faculdade a gente tem uma base teórica muito bem sólida, muito bem trabalhada entre os professores. Mas dentro da própria escola de agronomia, a gente sempre tenta trazer empresas para dentro da escola, experimentos, trabalhos nessa área das tecnologias, tanto que o meu grupo, que é o Grupo de Estudos em Tecnologias Agrícolas, o GETA, tenta sempre trazer experimentos, aplicativos, todos esses artifícios, na verdade, que as tecnologias têm disponibilizado voltado para a agricultura. Então, a nossa especialização, hoje em dia, quer dizer, a especialização do grupo, é voltada às tecnologias, tanto nas áreas de fruticultura, área de grandes culturas. Então, a gente tenta abranger todas essas tecnologias que tem dentro do agro para aumento de produtividade e também para a questão da sustentabilidade, porque não é só aumentar a produtividade, mas também manter um meio sustentável para continuar com alta produção, né? A gente sabe que assim, essa é uma mudança recente, mas recente de quantos anos para cá um investimento maior em tecnologias, até mesmo como a inteligência artificial, professor Romeu? Bom, eu sempre comento com os alunos que a agricultura de precisão, ela é, assim, o conhecimento da precisão na agricultura é muito antigo, né? A partir do momento que o homem passou, né, a visualizar que, né, ele poderia plantar as suas culturas, né, e espacializar elas, os grãos, em distâncias equidistantes, ali já começou a agricultura de precisão. Mas remetendo ao presente, né, nós passamos a ver essa precisão na agricultura agora, assim, recentemente, né, como o professor Alisson comentou, né, com o uso dos sistemas mundiais aí de satélites, né, o GPS norte-americano, o GLONASS russo, os sistemas de satélites, né, da ESA, né, e vários, né, o próprio Brasil com a China, o Baidu da China, né, os Cybers, né, são vários satélites aí. É imprescindível falar em agricultura de precisão, né, pecuária de precisão, se nós não tivermos aí o uso das tecnologias acopladas aí ao georreferenciamento, né, as tecnologias ali de pontos espaciais onde realmente a gente está coletando os dados e as informações, né? A robótica também já chegou no campo, né, Tarleson? Já chegou.
já chegou e vocês utilizam ela hoje dia a dia. Sim, sim. Tanto em pequenas e agora tomando também grandes áreas para fazer georreferenciamento e também a utilização de robôs, drones, isso tudo está sendo muito bem utilizado de primeira mão em pequenas áreas e também expandindo para grandes produtores, né? No estágio, como que foi para você quando chegou? Já tinha ali a parte teórica e agora de fato colocando a mão na massa, né? Sim, na verdade é sempre um desafio, né? Porque o estágio em si, a gente leva todo esse conhecimento que a gente tem dentro da faculdade, mas também tem uma questão muito da relação interpessoal, de você estar em um novo meio, né? E você se adequar àquele novo meio. Sempre é difícil quando a gente está em estágio, porque é o primeiro contato que a gente tem com o mercado de trabalho, né? Que para muitos é um bicho de 7 cabeças e tudo mais. Mas quando você chega lá, você vê que nem é tudo isso. Que você consegue se adequar, que você vai aprender dentro do estágio também. Então, tudo isso ajuda. Dentro da empresa que eu trabalho hoje em dia de agricultura de precisão, voltada para fertilidade de solo, monitoramento também de nematóides. Tudo isso é muito bem trabalhado dentro da empresa e eles vão com calma. Entendem que a gente está vindo da faculdade e que também as tecnologias estão sempre crescendo. Então, a gente pode crescer também dentro da empresa e que nada é totalmente fixo ou moldável, que a gente também pode contribuir. O tripé da universidade, professor Alisson, professor Romeu, desculpa, de fato ele é importantíssimo nessa formação do estudante, né? O estudo, a pesquisa, a extensão, e a extensão de uma maneira bastante primordial também nessa questão de já ter um contato com a sociedade nesse trabalho executado ainda no período universitário, né? Isso, essa extensão, né, esse protagonismo dos discentes, né, em vários grupos de estudo, a exemplo aí o JETA, né, em que esses discentes eles estão buscando cada vez mais, né, almejar aí, né, esse contato entre a sociedade, a academia, né, o campo, né, dentro da agricultura, dentro da pecuária. Então, isso é muito bom, né? Então, eles aprendem na universidade, buscam estágio nessas empresas desde o primeiro período e após esse contato aí, eles vão vendo, né, o quanto o nosso agronegócio é grandioso, né, e a possibilidade de atender pequenos, médios e grandes produtores de maneira, né, sustentável, né? A agricultura de precisão é uma coisa que veio democratizar. Tá certo que por enquanto ainda é caro, mas nós temos sensores que está cada vez com custo cada vez mais baixos, né? E informações, né, pesquisas em diversas áreas que vêm baixando esses custos aí da nossa agricultura de precisão atualmente. O JETA vem antes ou depois do estágio? Ou junto? Como que foi isso? No JETA, ele veio antes do estágio. E tem até uma questão bem interessante, que logo no meu primeiro período na faculdade, eu já tive o contato com o JETA, os meninos na época que estavam no grupo demonstraram em um ano de nossas aulas o que o JETA era, do que se tratava, e eu me apaixonei. A princípio eu achei que era só um grupo sobre mecanização, só trabalhando com implementos agrícolas, mas não, eu vi que era mais que isso. Então, eu decidi entrar, fiz o processo seletivo, passei logo no meu primeiro período e desde lá eu tô dentro do JETA. Atualmente eu sou o presidente, no caso coordenador geral dentro do grupo, e há 2 anos e meio eu estou no JETA. A questão também do meu estágio é justamente por conta do JETA. Hoje eu estagiei na SGS porque eu conheci a empresa por conta de um ex-membro que trabalha lá. Ele também fez esse caminho, né, de ligação entre eu, aluno, e a empresa. Ele falou do processo seletivo, eu fiz, senti que estava na hora de fazer um estágio, fiz o processo e passei. Agora, olha só que interessante. Temos um grupo de extensão dentro da universidade e ele, inclusive, possibilita, professor Romeu, que pequenos agricultores possam adquirir esse conhecimento também dentro da universidade? Sim, lógico, né? O JETA, ele desenvolve pesquisas, né, voltado para pequenos, médios e grandes produtores, né? Nós temos diversos trabalhos que eles desempenham, né, desde o ano de 2014, visando complementar aqueles gargalos da produção
da agropecuária como um todo, né? Então, eles vão para a área de agricultura, na parte de fruticultura, avicultura, aonde for demandado, né, para que se desenvolvam essas tecnologias voltadas aí, os meninos atuam. Agora, quanto à pulverização de pesticidas, toda essa questão da seguridade mesmo das plantações, isso também é possível ser feito por meio das tecnologias existentes? Com certeza. Eu acho que hoje em dia essa é uma questão bem trabalhada, porque a gente tem que aplicar, mas aplicar com segurança. Obviamente, a gente vê casos onde o descuido levou a tragédias, infelizmente, poluição de solo, só que hoje em dia isso é muito bem trabalhado até dentro das nossas aulas que a gente tem. Temos aulas de proteção de plantas, aulas para tratar de herbicidas, fungicidas, inseticidas, só que tudo é muito bem trabalhado falando sobre o pesticida e como o defensivo agrícola e como ele age no solo, atmosfera e planta. Então, a gente tem que ter todo esse panorama de como o herbicida funciona ali naquele ecossistema para saber o quão a gente pode usar e quanto ele é prejudicial. Então, a gente tendo todo esse panorama, a gente sabe até onde ir com o defensivo agrícola. E as tecnologias, com certeza, ajudam bastante isso, porque elas dosam quantidades bem específicas para não ultrapassar um limite daquele solo, um limite daquela atmosfera ou até o limite para a própria planta, causando fitotoxidez, né? Então, as tecnologias, principalmente de precisão, estão bem trabalhadas com isso. Professor Romero, a gente tá assim, numa região que, infelizmente, é muito visada no sentido de agrotóxicos que são falsificados. A tecnologia também, ela detecta esse tipo de material falsificado ou a gente ainda não tem uma tecnologia nesse sentido? Infelizmente, ainda a gente não tem uma tecnologia nesse sentido, né? Se não for os órgãos de fiscalização e controle que o governo tem, assim, para estar constantemente, né, retirando esse tipo de produto do mercado, né? Às vezes vem produtos com formulações e rotulagem falsificada e o produtor, às vezes, acaba comprando, né, como um produto idôneo, e isso acaba prejudicando ainda mais, né, a saúde da lavoura e ao próprio meio ambiente, né? Às vezes o produto pensa que está aplicando um determinado, a exemplo, um herbicida, né, e ele está jogando um produto aí que já não é mais permitido a nível mundial. Muito bem. Quero então agradecer aqui ao Tarleson Luiz Silva, estudante da Escola de Agronomia da UFG, e também ao professor Romeu Bernardes, também da Escola de Agronomia. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui com a gente. E agora a gente vai conferir no quadro Vida no Campus de hoje a história do professor Getúlio Júnior, da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação. Rodou. Getúlio Júnior, atualmente, é professor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, mas a sua história na UFG começou um pouco antes. Bem, meu primeiro contato com a Universidade Federal de Goiás iniciou-se como estudante de graduação em Engenharia Elétrica em 1991. Então, todo o nosso curso iniciou-se ali no campus Samambaia durante 2 anos, onde as disciplinas aconteciam. Eu me lembro do antigo Instituto de Matemática e Física, o IMF, e também do Instituto de Química e Geociências, o IQG. Eu lembro também com muito carinho das professoras e dos professores. E o carinho pelos professores que Getúlio Júnior sentia na graduação já era um indicativo do que ele escolheria como profissão. Desde a minha graduação, eu sabia que eu ia ser professor, né? Então isso foi determinante por conta de programas instituídos na UFG, como o Programa de Bolsa de Iniciação Científica. E eu fui bolsista PIBIC na época, né? Então eu já tinha determinado que ia ser professor. Então não teria volta mesmo, né? Então eu ia fazer pós-graduação, ou seja, mestrado e doutorado, e retornaria realmente como professor dessa casa. Como tem sido esse período, desde que o senhor passou no concurso e até os dias de hoje? Foram dias intensos, eu diria, né?
muita coisa aconteceu boa, né? Por exemplo, nós estamos aqui no Laboratório de Engenharia Multimeios, né? Um projeto de pesquisa aprovado pela FINEP, e que realmente muita coisa aconteceu aqui, especialmente com os estudantes. Por exemplo, eu posso citar aqui na época, muito tempo atrás, o projeto Música Livre, onde muitos estudantes de escolas de músicas de Goiânia, Aparecida de Goiânia, gravaram, né, suas composições aqui, e realmente um projeto muito interessante, impactando a vida de dezenas de futuros músicos, possivelmente, né? Depois vieram outros projetos, como projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, com uma pegada um pouco mais forte na pesquisa, onde aí nós tivemos alunos de graduação e alunos de pós-graduação, e que realmente foi uma transformação. Mas o que impactou realmente, assim, como docente, foi essa transformação na vida de pessoas. Especialmente eu falo na graduação, né? Quando eu tive uma passagem, né, especialmente na pró-reitoria de graduação. Professor, o senhor não é um rosto desconhecido para o nosso público aqui da TV. O senhor participa, o senhor apresenta o História das Invenções, que faz parte da sua vida dentro da universidade. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história. Como é que começou o projeto? Como é que o senhor, um professor da Engenharia Elétrica, está apresentando um programa na TV UFG? Isso foi muito interessante, né? Com essa passagem na pró-reitoria de graduação, eu aprendi com colegas brilhantes, né, que existia um programa diferente que eu não conhecia até então, o Programa de Educação Tutorial. Depois de ter essa passagem lá na pró-reitoria de graduação, acabou que teve um edital público, né, para uma chamada de novos grupos PET. E nós submetemos um grupo PET, o Grupo PET Conexões, Engenharias Conexões de Saberes, e ele foi aprovado. Com ele vieram vários projetos, e um deles foi o Interprograma História das Invenções. Então, neste Interprograma História das Invenções, os estudantes, junto comigo, escreveram os roteiros, né, e ajudaram também como auxiliar de produção dos episódios gravados na TV UFG. Então, um programa que realmente envolveu muitos jovens, né, que passaram ali junto comigo na época do PET. E esse programa virou livro. Como é que isso aconteceu? Isso foi interessante, né? Nós temos a primeira temporada e a segunda temporada, né, que já está, inclusive, disponível para o público na plataforma do YouTube, no canal da TV UFG. E aí eu falei, eu acho que isso cabe um livro, né? E assim foi. Nós escrevemos já e publicamos o Repense e Invente, Faça a Diferença primeiro, que foi o primeiro livro. Temos também a segunda temporada, que também está no YouTube. Então, esse segundo livro também foi publicado. E o público pode aguardar que está vindo a terceira e última temporada, né? E com certeza terá também um livro fazendo toda a catalogação, né, desses episódios que foram produzidos. Professor, e quem lhe conhece sabe muito bem que o senhor tem uma ligação com a arte. A UFG contribuiu de alguma maneira com essa ligação? Totalmente. A Universidade Federal de Goiás é um campo para produções incríveis, desde o ensino, a pesquisa e a extensão. E esses projetos de extensão é que me foram capacitando a virar um artista. Além de professor, né, e várias outras funções na vida, essa função de artista. E com certeza, né, a exposição que culminou em 2018 no Centro Cultural UFG, né, foi realmente muito impactante na minha vida, e a partir daí muitas outras aconteceram. Publicação de livros de poesia, um conto, né, que também nós publicamos com a Pequena Telefonista, e assim por diante. Se fosse para o senhor resumir a UFG em uma palavra, qual seria? Transformação. Por quê? Transformou a minha vida e também das pessoas, as pessoas que passaram comigo. Muito bem, tão bacana a gente ver, né, a história de pessoas como o professor que já está há tanto tempo aqui dentro da universidade construindo toda essa história, né? Pessoal, muito obrigado pela sua companhia, a gente vai ficando por aqui também, amanhã eu estou de volta a partir da 13h. Muito obrigado por ficar aqui juntinho com a gente. Beijos, até mais, tchau!